Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o 22º, um episódio onde vou deixar a cair a política internacional esta semana, nomeadamente o que temos falado, que é Venezuela e as eleições presidenciais norte-americanas, e vou-me focar essencialmente na política nacional. Venham comigo. Esta terça-feira, durante uma conferência sobre o futuro dos mídia em Lisboa, promovida pelos associados da plataforma dos mídia privados, foi apresentado o Plano de Ação para a Comunicação Social. Este plano inclui uma nova legislação para o setor, a criação do novo contrato de concessão de serviço público para a RTP e o reforço da independência da Lusa, juntamente com incentivos à comunicação social. O evento contou com a presença do Primeiro-Ministro Luís Montenegro e do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. No seu discurso, Montenegro sublinhou a importância do jornalismo financeiramente sustentável, mais tranquilo e sem a pressão constante do imediatismo, criticando assim a prática como o uso de perguntas esperadas ao ouvido por parte dos jornalistas. O Primeiro-Ministro reforçou também a necessidade de garantir qualidade tanto na política quanto no jornalismo, para conseguir proteger a democracia e promover assim o desenvolvimento económico. Entre algumas medidas do plano apresentado, Montenegro destacou a eliminação gradual da publicidade na RTP até 2027, uma decisão que visa contextualizar melhor o serviço público prestado por esta mesma estação. Já o Governo pretende ainda valorizar a profissão de jornalista, garantindo que existe espaço de mercado livre para todos os meios de comunicação serem sustentáveis e conseguirem assegurar um setor mais plural, sem concentração excessiva em poucos grupos. O Primeiro-Ministro ainda afirmou que o Estado poderá ter um papel ativo em conseguir estimular o público, sobretudo os jovens, na procura de informação de qualidade, conseguindo contribuir assim para mais sustentabilidade do setor. Além disso, o plano prevê ainda um combate firme contra a desinformação, tanto nos órgãos de comunicação sociais mais tradicionais como nas redes sociais. Luís Montenegro lançou críticas duras aos jornalistas que, segundo ele, não valorizam devidamente esta sua profissão, referindo-se à prática de receber instruções que perguntas podem ou não fazer através de auriculares ou telemóveis. Para o Primeiro-Ministro, não é preciso ser jornalista para fazer perguntas que os outros mandam. No mesmo dia, o Primeiro-Ministro deu também uma entrevista à SIC. Luís Montenegro anunciou nessa mesma entrevista que decidiu não fazer mais concessões ao PS nas negociações acerca do Orçamento de Estado, especialmente no que diz respeito à redução do IRC. Depois de já ter cedido para uma redução de 1 ponto percentual em 2025 e não de 2 pontos, o Primeiro-Ministro deixou também cair a proposta inicial do Governo, consistindo numa redução plurianual, que já aqui abordarmos, do IRC de 17% até 2027. Segundo Montenegro, esta responsabilidade deve ser dos governos seguintes. A entrevista também se focou no IRS jovem, onde o Primeiro-Ministro afirmou que o Governo e o PS chegaram a um meio termo, ou seja, em vez dos 13 anos propostos pelo Executivo ou dos 7 sugeridos pelo PS, ficou assim acordado que o IRS jovem terá uma duração de 10 anos. Luís Montenegro destacou também que o modelo ficou mais equilibrado após as negociações, admitindo que foi adotado o modelo inicial do Partido Socialista, sujeito a algumas melhorias. Luís Montenegro também deixou claro que agora cabe ao PS decidir se haverá ou não acordo, mas mostrou-se ao longo da entrevista bastante confiante de que o orçamento será aprovado. Manteve também a pressão sobre os socialistas, sublinhando que os portugueses não conseguiriam entender que, após tantas concessões, o PS não viabilizasse este mesmo orçamento. Já sobre o partido Chega, Montenegro afirmou que não haverá nem houve nenhum tipo de negociações, criticando a sua postura instável ao longo deste processo. No entanto, disse que se os deputados do Chega decidirem aprovar o orçamento, obviamente que isto não vai causar qualquer tipo de problema ao governo. Em relação a outros temas além do orçamento que marcaram esta entrevista, Montenegro indicou a possibilidade de ligações com a Iniciativa Liberal em algumas autarquias, incluindo a de Lisboa, e abriu a porta para uma privatização parcial da TAP, dependendo obviamente das ofertas recebidas. Sobre o futuro de Mário Centeno no Banco de Portugal e uma eventual candidatura presidencial, preferiu não se comprometer a mais de meio ano do fim do mandato. Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, confirmou que o partido e o governo não chegaram a um acordo para o Orçamento de Estado de 2025. Numa entrevista à CNN e à TVI, afirmou que, apesar deste impasse, o PS ainda não definiu o sentido de voto, aguardando assim a entrega oficial da proposta na Assembleia da República, algo que aconteceu na quinta-feira. Pedro Nuno Santos mencionou que a avaliação será feita após a apresentação do orçamento e que esta decisão final será tomada pela Comissão Política Nacional do partido. Apesar de não ter havido um consenso, o líder socialista mostrou-se confiante de que há tempo suficiente até à votação global, marcada para dia 29 de outubro. Sempre com
tom tranquilizante, afirmou que não há drama pelo facto de não se ter chegado a um acordo. Pedro Nuno Santos também afastou qualquer responsabilidade sobre a possibilidade de causar eleições antecipadas, assegurando que o PS não quer eleições. No entanto, salientou também que o partido não vai viabilizar qualquer orçamento, o mesmo disse, a qualquer custo, argumentando que isto não seria bom para a democracia. Sobre a postura do Chega, que se mostrou disponível para viabilizar a proposta do governo, Pedro Nuno Santos sublinhou também que é importante que a negociação seja feita entre os dois maiores partidos, ou seja, o PS e o PSD, e que o PS consiga ter ganhos de causa, já que apresenta muitas dúvidas sobre 90% das medidas que constam no documento do Orçamento de Estado. O secretário-geral também abordou dois temas centrais, o IRS jovem e o IRC. Pedro Nuno Santos criticou a medida inicial do governo em relação ao IRS jovem, afirmando que, apesar de ter sido melhorada após negociações, ainda tem um custo elevado e vai gerar certamente desigualdade intergeracional. Quanto ao IRC, conseguiu ser bastantes elogios a Luís Montenegro por reconhecer as exigências do PS, mas destacou que o Partido Socialista nunca poderia aceitar uma redução de IRC até 17%, como proposto inicialmente. Finalmente, Pedro Nuno Santos criticou fortemente o plano de governo para eliminar gradualmente a publicidade na RTP, considerando uma medida de gravidade tremenda que poderá levar à privatização ou à irrelevância da emissora pública. O Partido Chega de André Ventura está a considerar, como já disse, a possibilidade de viabilizar o Orçamento de Estado caso não seja alcançado um acordo entre o Governo e o Partido Socialista. Embora a notícia de um eventual voto favorável tenha sido avançada pelo Correio da Manhã, o líder do Chega, André Ventura, afirmou que ainda não é o momento de anunciar a sua decisão definitiva. Ventura assegurou que tudo farão para conseguir evitar uma crise política, mas manteve a ambiguidade sobre o sentido de voto. Durante uma declaração no Parlamento sobre as medidas do governo para os mídia, Ventura reiterou que não havia levado nenhuma proposta sobre o Orçamento de Estado à reunião do seu grupo parlamentar, do Chega, mas que estava ali para ouvir as opiniões dos seus deputados. No entanto, frisou que o orçamento que será entregue, e que já foi entregue, entretanto, na quinta-feira, é do PS e do PSD, distanciando assim o Chega da autoria do documento. Ventura também destacou que a sua posição tem sido clara desde o início, sugerindo que não fará nada para provocar uma crise política ou eleições antecipadas, mas sem revelar sobre negociações recentes com o governo. André Ventura indicou também que o partido se pronunciará oficialmente após a entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República, que ocorreu na quinta-feira, e sublinhou que o país quer essencialmente evitar uma crise política, refletindo assim uma postura de responsabilidade. Embora o líder do Chega tenha sido bastante vago ao longo de todo este tema das conversações com o governo, manteve a possibilidade de um voto que viabilize o documento, mas sempre sem confirmar se será favorável ou contra, ou seja, uma postura bastante vaga do líder do partido Chega. Ainda sobre o Chega, o líder do partido, numa entrevista à CNN, assumiu que o governo tentou chegar a acordo com o seu partido, algo que foi respondido alguns minutos depois. Montenegro, via X, antigo Twitter, disse que nunca o governo propôs um acordo ao Chega. O que acaba de ser dito pelo presidente desse mesmo partido é simplesmente mentira. É grave, mas não passa de mentira e desespero. Já o ministro dos Assuntos Parlamentares também respondeu às declarações de Ventura, dizendo que não tem competências para diagnosticar personalidades com esta oscilação. Agora sim, o Orçamento de Estado foi finalmente apresentado na quinta-feira pelo Ministro das Finanças, Miranda Sarmento. Este orçamento prevê um crescimento da economia portuguesa de 1,8% em 2024 e 2,1% em 2025, um excedente orçamental, e a redução da dívida pública. Este orçamento destaca-se pela descida de impostos, o aumento de salários e medidas para melhorar a qualidade dos serviços públicos e a competitividade das empresas. Vou, assim, agora enumerar algumas medidas que o Governo destacou. Crescimento económico, como já disse, previsão de 1,8% em 2024 e 2,1% em 2025, excedente orçamental 0,4% em 2024 e 0,3% em 2025, garantindo assim a redução da dívida pública em relação ao PIB. Descida de impostos, atualização dos escalões de IRS em 4,6%. Isenção do subsídio de refeição, aumento para 10,20 euros quando paga em cartão. IRS jovens, isenção total no primeiro ano de trabalho e desconto dos 9 anos seguintes, abrangendo cerca de 350 a 400 mil jovens. Incentivos à habitação, temos a isenção de IMT e imposto de selo na compra de casa para jovens. O aumento de salários na administração pública tem a ver com a valorização dos rendimentos. Quanto ao investimento na saúde, 16,8 mil milhões de euros, um aumento de 9% face a 2024.
Estas são algumas medidas, se tiverem interesse, vou deixar na descrição do episódio um link que vos levará aos 3 documentos na íntegra. Uma semana após a manifestação intensa dos bombeiros em frente à Assembleia da República, o tema voltou ao Parlamento, desta vez a pedido do PCP. Foram votadas 2 propostas apresentadas pelos comunistas que atendem a algumas das principais reivindicações dos bombeiros, incluindo a classificação da profissão com desgaste rápido. Ambas as propostas foram aprovadas com os votos favoráveis do PCP, Bloco de Esquerda, Livre, Chega e PAN, enquanto o PS, PSD, CDS e IL abstiveram-se. A primeira proposta aprovada reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido, garantindo assim a redução da idade de reforma sem penalização para aqueles com 30 anos de serviço. Além disso, prevê também o pagamento de um subsídio de penosidade, insalubridade e risco com um acréscimo de 25% sobre a remuneração base. A segunda proposta aprovada inclui a ampliação dos direitos dos bombeiros, com uma comparticipação em lares para si e para as suas famílias, o aumento significativo do Fundo de Proteção Social dos Bombeiros e a abolição da obrigatoriedade de residirem no concelho onde atuam. Embora o PCP tenha decidido impedir a inclusão de propostas de outros partidos nesta sessão plenária, o consenso alargado sobre as suas iniciativas conseguiu ser alcançado. No entanto, as críticas à falta de orçamento para as medidas, especialmente pela direita, foram notáveis. Partidos como a IL e o PSD alertaram para os custos fiscais que poderiam recair sobre os contribuintes, enquanto a esquerda reforçou que outras medidas orçamentais de maior impacto financeiro também têm sido discutidas. Agora, as medidas obviamente vão seguir para a especialidade, onde serão novamente analisadas e votadas. Se aprovadas, poderão ser implementadas, trazendo alterações bastante importantes para a classe dos bombeiros. Mesmo com esta aprovação inicial, a tensão persiste, com os bombeiros a prometer nova manifestação caso as suas reivindicações não sejam totalmente atendidas. Um ponto de conflito nesta sessão surgiu quando a presença dos bombeiros fardados nas galerias do Parlamento. Inicialmente foram impedidos de assistir ao debate fardados por decisão do Presidente da Assembleia, Aguiar Branco, sob uma alegação de neutralidade. Após a pressão de vários partidos, incluindo o Chega, a decisão foi revertida, permitindo assim a entrada dos bombeiros fardados nesta sessão plenária. O PCP optou por não nomear nenhum representante para a organização da sessão solene do 25 de novembro no Parlamento, o que levou à sua ausência na primeira reunião realizada esta quarta-feira. Este encontro serviu para começar a discutir a organização desta mesma cerimónia, os convites a associações e personalidades e uma possível exposição associada a esta mesma data. A petição do Partido Comunista Português não é nova, uma vez que o partido, assim como outros de esquerda, são contra a comemoração formal do 25 de novembro. Para os comunistas, celebrar esta data contribui para desvalorizar e atacar o 25 de abril, a revolução que pôs fim à ditadura e instaurou a democracia e trouxe consigo importantes transformações sociais. Assim, o partido decidiu não participar na organização desta sessão, considerando até uma tentativa das forças conservadoras de minimizar o legado do 25 de abril. Apesar da ausência do PCP, a preparação da sessão prossegue com representantes de todas as outras forças políticas. O PSD indicou Hugo Carneiro, o PS escolheu Pedro Delgado Alves e o Chega e a LCDS também nomearam os seus deputados. À esquerda, o Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN designaram também os seus representantes. Esta decisão de avançar com esta organização de sessão foi tomada a 25 de setembro durante uma conferência de líderes após não ter sido alcançado um consenso sobre o formato desta mesma cerimónia. O PS sugeriu que o evento não seguisse o mesmo modelo da sessão solene de 25 de abril. A programação final deverá ser conhecida até dia 23 de outubro. Este debate claramente reflete as divergências históricas sobre o 25 de novembro de 1975. A proposta para assinalar anualmente esta data, apresentada pelo CDS, recebeu o apoio de todos os partidos à sua direita, PSD, Chega e Iniciativa Liberal, mas foi rejeitada pela esquerda, com exceção do PAN, que se absteve. Os partidos à esquerda argumentam que o 25 de abril e o 25 de novembro têm significados muito distintos e não devem nunca ser comparados. Para terminar o episódio, vamos ao nosso segmento habitual, Agenda Parlamentar. Na quarta-feira teremos a primeira sessão plenária, que será um debate preparatório do Conselho Europeu com a participação do Primeiro-Ministro. Já na parte da tarde do mesmo dia e na quinta-feira vamos ter a apresentação de vários projetos de resolução e a sua respectiva votação.
Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o 22º Política que Interessa. Relembrar que este mesmo está disponível em formato áudio nas plataformas habituais de podcast. Relembrar a importância de me seguirem no meu Instagram, agradecer por estarem desse lado e relembrar que na próxima semana nos voltamos a encontrar. Até lá!